Bom, bom dia. Agradeço, né, o convite. Claro que sem a total pretensão de substituir o Sérgio Amadeu, né, porque isso não é possível, mas vou tentar trazer então um pouco das questões que a gente vem pensando conjuntamente, coletivamente, esperando que traga alguma perspectiva de compreensão para questões relacionadas a essas condições de que a Juliana falou. Então, eu começo um pouco com essa questão, né, já no título da apresentação, como uma questão, né? O digital e uma nova economia política do poder dizer, de certa forma, eu vou remeter a um certo percurso de pesquisa que a gente, como eu disse, vem trazendo em conjunto, mas principalmente a partir da minha tese de doutorado, em que já nela eu compreendi alguns processos em que mostrava indícios de uma mudança da forma em que esse poder dizer se hierarquiza socialmente através do digital. Então, trago essa pesquisa do YouTube, que foi a minha tese do doutorado, assim como a tese da Juliana, e as pesquisas da Sol sobre o discurso da escritoralidade. Então, eu não vou fazer remissão a isso o tempo todo, mas dizendo que estão sustentando essa minha fala de hoje. E aí, obrigado. Quando a gente vai pensar isso sobre a pós-verdade e a fake news, já num trabalho anterior desenvolvido em parceria com a Juliana da Silveira, que teve a sua primeira versão apresentada no SEAD do ano passado, as nossas preocupações giravam em torno do que era esses conceitos de legitimação, normatização, autoria e efeito rumor, como é que isso se materializava nisso que se falava sobre pós-verdade e fake news. E uma conclusão daquele trabalho, mas que não foi levado às últimas consequências, talvez, e que a gente ainda está em processo de desenvolvimento, mas que eu defendo hoje, é que tudo isso que vem sendo falado sobre pós-verdade e fake news é apenas um sintoma de um outro processo que não está relacionado diretamente com a pós-verdade e a fake news. E, para mim, para a gente conseguir avançar nessa compreensão, a gente tem que deslocar desse lugar em que se coloca contra ou a favor, enfim, ou fica no processo de desmentir ou fazer a checagem dos fatos, enfim. É preciso deslocar desse lugar para compreender o que essa produção significa hoje, socialmente. Então, só para muito rapidamente, retomo uma citação do Foucault, quando ele vai falar o que significa a função autor, entre outros processos, e eu acho que esse é algo importante para mim. Ele vai dizer o seguinte, já no texto, o que é um autor, naquela conferência que ele fez. Em suma, o nome de autor serve para caracterizar um certo modo de ser do discurso. Para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato de que se possa dizer isso foi escrito por tal pessoa, ou tal pessoa é o autor, indica que esse discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, imediatamente consumível, mas que se trata de uma palavra que deve ser recebida de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber um certo status. É o status da palavra que eu estou tentando levantar aqui para compreender esses processos, né? Também não vou falar muito, pode passar, mas só remeter como que na minha tese de doutorado, ao analisar os vlogs, a discursividade sobre eu nos vlogs do YouTube, eu já mostrei alguns processos em que esse dizer passa a ser legitimado, e ele passa a entrar em litígio com outros dizeres já
reconhecidamente institucionais, né? Já tem uma memória de um discurso da escrita nesse processo de legitimação no digital, que entra em litígio com outros aparelhos ideológicos, como da informação, escolar e da ciência. Então, eu vou ler, retomando o nosso trabalho aqui, vou trazer outras coisas. O trabalho que a gente apresentou no CEAD passado. Pode passar para o próximo. Então, nesse contexto, nos interessa discutir como as práticas enquadradas sobre a designação de pós-verdade e fake news fazem trabalhar as relações com a autoridade, a legitimidade, a autoria e o modo de criar laços sociais. A descrição de um trabalho anterior, desenvolvido por mim e pela Juliana, apontava para posições que se sustentam contraditoriamente, ora pela recusa dos saberes legitimados advindos das instâncias políticos midiáticas tradicionais, ora reforçando a noção de legitimidade como evidente de um campo institucional. Para relembrar esses primeiros momentos de descrição e interpretação nessa conjuntura política midiática, trago o verbete pós-verdade no dicionário Priberan de língua portuguesa, que vocês podem ver aí na tela. Não trago aqui recortes de outros dicionários de língua, mas faço remissão ao modo como pós-verdade tem sido discursivizada em diferentes instâncias e enunciativas para contrapor fatos apurados e verdades objetivas a notícias falsas ou não fundamentadas, emoções e crenças pessoais. Que está aí materializada nesse verbete. De modo parafrástico, essa contraposição também está textualizada no verbete post-truth do dicionário online Oxford. Passa o dicionário Oxford elegeu post-truth como a palavra do ano de 2016. Segundo a explicação do próprio dicionário, a palavra tinha sido usada na década de 1990, quando analistas políticos relacionaram algumas repetições nos escândalos do caso Irã-Contras, durante o segundo mandato do presidente norte-americano Ronald Reagan, e da Guerra do Golfo. O dicionário cita ainda o livro escrito por Ralph Keyes e lançado em 2004, justamente aludindo nossa era como a era da pós-verdade. Isso em 2004, nesse livro. Né? No entanto, para a equipe lexicográfica de Oxford, dois acontecimentos são marcantes para que a palavra fosse escolhida como palavra do ano. O referendo sobre a permanência da Inglaterra na União Europeia, em 2016, né, e a eleição presidencial dos Estados Unidos, que resultou na vitória de Donald Trump. De acordo com os dados fornecidos na página do dicionário, há um pico de frequência na procura da palavra a partir de junho de 2016. Chamo a atenção para algo também destacado pelo dicionário. Post-truth geralmente está encadeado no sintagma nominal post-truth politics, apontando para o seu funcionamento como adjetivo na língua inglesa e também pela sua ligação específica com o contexto político. Pode passar o slide. Meu interesse nesse pequeno recorte é mostrar como no sintagma nominal dos verbetes em língua portuguesa e em língua inglesa há uma construção com base em um substantivo já existente e que sustenta essa nova palavra, verdade e truth. Sublinho que é considerada a palavra do ano 2016, recorta uma região de memória articulada com verdade, valorada pelas relações com outras palavras, como objetividade, informação, mentira, emoções e crenças pessoais, textualizadas nos verbetes apresentados, ora se alinhando, ora se contrapondo. Materializando as relações opositivas no corpo dos verbetes, o equívoco das formulações dos dicionários em expressões como notícias falsas, fatos objetivos, verdades objetivas e crenças pessoais podem ser índices de que memória, ou de que memórias. Qual a necessidade de determinar ou qualificar substantivos como notícias, fatos, verdades e crenças? Claudine Rocha explica que a determinação na linguagem é uma das formas de materializar um litígio histórico.
Se os substantivos citados fossem evidentes para uma posição discursiva, não existiria necessidade de determiná-los por uma qualificação, através de uma adjetivação. Mais do que um caso isolado, a adjetivação dessas palavras é uma regularidade, também se a gente for ver as diferentes línguas. Interdiscursivamente, podemos recuperar a enunciação de Donald Trump ao travar um embate com a imprensa americana sobre o que ele designou como fatos alternativos. Para explorar essa disputa entre campos institucionais, da política eleitoral e da imprensa. Se separamos substantivos e adjetivos, temos os seguintes grupos: notícias, fatos, verdades de um lado, e falsas, alternativos, objetivos, pessoais, de outro. Destaco esse modo de articular substantivos e adjetivos, de modo que a determinação adjetiva ocupa o lugar em que se marca a oposição. Não se trata apenas de fatos na sua evidência, porque eles podem ser objetivos ou alternativos, recortando regiões de sentidos que na enunciação do dicionário estão em disputa. Aí eu dou um pulo para um outro material que a gente analisou. Pode passar. Assim como indicado nos dois verbetes, diferentes lugares de enunciação estabelecerão uma relação entre pós-verdade e a propagação de informações falsas, estreitando a ligação com o que vem sendo chamado de fake news nas redes sociais. Observei o modo como a palavra do ano, 2016, tem circulado nas mídias sociais digitais, tendo por base postagem dos usuários, sobretudo aquelas que evocam, de algum modo, uma necessidade de regularização desses espaços e dos dizeres que aí circulam e se formulam. Por exemplo, em relação ao YouTube, no artigo que citei, que a gente escreveu em conjunto, eu e a Juliana, nós tomamos como material específico de análise o vídeo do Felipe Castanhari, nos perguntando pelo modo como o vídeo estrutura um discurso sobre a verdade e mentira e historiciza esses sentidos em relação ao funcionamento do digital, enfatizando como os sujeitos lidam com a prática de compartilhamento. O vídeo de Castanhari inicia chamando a atenção não para a questão da produção de notícias falsas, mas para o hábito ou vício atribuído aos sujeitos usuários de mídias sociais, digitais, em compartilhar notícias falsas. O foco do vídeo não está no debate sobre a produção de notícias falsas, que o youtuber considera como algo inevitável, mas sim na campanha contra o compartilhamento de notícias falsas, cuja responsabilidade é do sujeito usuário, que, interpelado cotidianamente a clicar no botão de compartilhar ou retweetar, repassa aquilo que recebe sem checar a sua veracidade. Para que os sujeitos aprendam a compartilhar notícias, a campanha propõe que eles compartilham um vídeo do youtuber, ou seja, esse sujeito é, antes de tudo, demandado a compartilhar, seja X ou Y. Eu vou pular um trechinho aqui. Pode passar para o próximo slide. Então, há aí uma mescla de critérios de verificação que se baseiam tanto no discurso da escrita quanto no discurso da escritoralidade. Uma vez que ele vai dando dicas de como se fazer essa verificação, né? Uma vez que, embora a ênfase seja jogar no Google, Felipe Castanhari direciona a busca por notícias em grandes portais, retomando critérios de normatização que são próprios do discurso da escrita, nesse caso específico da imprensa. Embora esses critérios de verificação pareçam contraditórios entre si, jogar no Google e procurar na imprensa, eles acabam por materializar de uma disputa política, midiática e econômica que, na conjuntura atual, parece se concentrar nas possibilidades e impossibilidades de uma regulação total dos discursos que se formulam e passam a circular nesses espaços enunciativos informatizados. Não vou falar muito aqui, mas nesse momento, por exemplo, no Parlamento Europeu, está tendo uma discussão muito grande sobre a disputa dos direitos autorais e como é que isso vai ser regulado nas mídias digitais. Trata-se aqui de uma prática social constitutiva das normatizações dos espaços enunciativos informatizados, produtora, por sua vez, de novos modos de relação entre os sujeitos e sentidos, que se desenvolve por uma relação de composição autoral, para remeter a um conceito que eu desenvolvi na tese, que se constrói pelo conjunto de outros textos, dados, links, palavras-chave, que não se sabe exatamente de onde vem, nem tem necessariamente o nome de autor. Se há, nem sempre ele é um
fator determinante, mas que pertence ao conjunto de rumores que se somam e se entrecruzam no tecido digital. Isso remetendo à tese da Juliana. Eu vou pular de novo mais uma partezinha para chegar em outro momento. O fato da normatização incidir sobre o compartilhamento indica uma forma singular de legitimação que se relaciona fortemente com a noção de quantidade, produzindo uma indistinção entre produzir e compartilhar, colocando o sujeito que compartilha no lugar daquele que produz. Consideramos, portanto, que a indistinção se faz entre produzir e compartilhar, que a indistinção que se produz entre produzir e compartilhar permite que a generalização recaia em um sujeito enunciador genérico, um sujeito do compartilhamento ou do comentário, uma vez que nesses espaços os sujeitos são constantemente interpelados a compartilhar, retweetar, taguear, linkar, etc. É preciso, pois, que nos atentamos para o fato de que compartilhar notícias falsas e produzir notícias falsas não são a mesma coisa, embora pareça nesse cenário de forma pouco discernível. A prática questionada, portanto, a de compartilhamento, enquanto a prática de produção é dada como natural. Eu queria trabalhar um outro exemplo para passar o pequeno vídeo que eu vou mostrar para vocês. Esse vídeo ele é também representativo de uma regularidade sobre a discussão das fake news. Nesse caso, é um youtuber que questiona um vídeo do Felipe Castanhari, que produziu recentemente, mostrando uma lista das fake news que foram divulgadas sobre o Haddad e sobre o Bolsonaro uma semana antes da votação do segundo turno. E aí, esse seu Mizuka, ele questiona o Felipe Castanhari. Então, eu queria mostrar um trechinho sobre isso. No começo do vídeo, você fala que está cada vez mais difícil de distinguir o que é fake news ou não, certo? Mas aí, de cara, você me solta uma pesquisa fajuda, certo? Você espalha essa fake news do Datafolha, que não tem credibilidade nenhuma, que é uma instituição que não tem credibilidade nenhuma, certo? Falando que 60% dos eleitores de Bolsonaro se informam pelo WhatsApp. Galera, mais de 90% dos meus inscritos aqui são eleitores de Bolsonaro. Eu fiz uma pesquisa falando, e aí galera, vocês se informam só pelo WhatsApp? 99% falaram que não. E olha só, essa pesquisa que eu fiz teve 8.600 votos, mais que o dobro dos 3.000 e pouco que o Datafolha teve, certo? Aí, certo, o Castanhari complementa dizendo que foi por isso que ele decidiu fazer esse vídeo, certo? Por isso que ele está fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas a distinguir as fake news, certo? Ele recebeu ajuda do Projeto Comprova, que inclusive esse mesmo Projeto Comprova, do qual ele recebeu ajuda para fazer o seu vídeo, é coordenado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, essa mesma associação que teve um diretor da sucursal da Folha de São Paulo como fundador. Cara, não dá para ter credibilidade nesse vídeo, Castanhari, você me desculpa, certo? Mas beleza. Ao longo do vídeo, ele falou muitas verdades, desmentiu muitas coisas realmente que coincidiam ali com a realidade, né? Com as notícias, certo? Mas tem alguns trechos ali, galera, que fica clara a intenção de tentar tirar a culpa do Haddad sobre a criação do kit gay, né? Vamos dar uma olhada. Em 2004, antes de Haddad ser ministro da Educação, o governo federal lançou o programa Brasil Sem Homofobia, que recomendava, entre outras coisas, a produção de material educacional para combater preconceito nas escolas. Foi assim que surgiu o material do projeto Escola Sem Homofobia. Exatamente, Castanhari. Foi ali em 2004 que o governo petista teve essa ideia e ficou engavetado por um bom tempo. Até que em 2010, quando o Haddad era ministro da Educação, eles deram um jeito de tirar esse projeto da gaveta, certo? Aí o MEC, o Ministério da Educação, começou a produzir esse material com a ajuda de outras ONGs LGBTs. Esse material está sendo produzido há mais de um ano. Então teve muitas idas e vindas. O MEC recomenda alterações, recomenda modificações, e o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Em outro ponto...
Eu não vou mostrar o restante, nem vou me deter muito, mas quero chamar a atenção para dois fatos. O primeiro é como que ele questiona a pesquisa do Datafolha, fazendo a própria pesquisa, né, e dizendo que ele inclusive entrevistou mais usuários, no caso, do que a Datafolha. Eleitores do Bolsonaro do que a Datafolha. Nem vou entrar em detalhes sobre como ele fez a pesquisa, o modo da pergunta, toda uma questão, mas são para isso. Mas só o fato dele questionar a Datafolha fazendo a própria pesquisa. Alô? Alô? Agora você... Né? Alô? Né? Alô? Nossa. Então, chamando a atenção para esse fato dele questionar a Datafolha, né, fazendo a própria pesquisa, e o outro, que é muito recorrente e regular nesse período, foi de um processo de ficar desmentindo e reorganizando a questão, nesse caso específico, através sobre o projeto contra a homofobia produzido supostamente durante, ou pelo Haddad, ou toda a questão, né? Se foi pelo Haddad, se foi pelo Ministério, enfim. Não é esse o ponto que eu quero chamar a atenção. Aí eu queria ir para o próximo slide. Que é uma postagem da Suzy, que me chamou a atenção para compreender alguns processos que têm a ver com essa checagem dos fatos, né? Então, a Suzy postou essa imagem e ela escreveu: e aí, mandamos prender também o Papa Francisco, que estava escrito supostamente a fala do Papa, né? O maior crime de Lula foi ter lutado contra a fome no mundo. Os poderosos costumam ser implacáveis contra esse delito. E aí nos comentários, pode passar o slide da postagem, teve alguém que comentou assim: deveria ser preso quem criou essa fake news e usou o nome do Papa de forma mentirosa, né? Resposta conveniente: é verdade que é mentira. O outro comentário que me chamou a atenção, né? O post pode ser fake, não o que diz. Boa, Marcos. E duvido que esse Papa pense muito diferente disso. Como é que eu comecei a pensar um pouco nesse enunciado, eu não trouxe aqui, comecei a fazer um exercício parafrástico com o post pode ser fake, não o que diz, mas nesse sentido de que aquilo que se afirma não é mentiroso, aquilo que se afirma é verdadeiro. Não vou jogar. Então, voltando para esse enunciado, não importa se é do Papa, se foi dito em tal situação ou não, o que esse enunciado diz, supostamente, ele defende como sendo verdadeiro. E aí, quando a gente vai olhar para essa questão, por exemplo, da desmistificação da mentira ou não sobre o projeto, o kit gay, ou o projeto contra a homofobia, ao ficar centrado sobre a discussão de é verdade ou não que o Haddad produziu isso, não se discute a própria posição homofóbica daquele que defende ou que tenta desmistificar ou tenta acusar o Haddad como produtor do kit gay.
Então, ao se centrar sobre essa questão verdade e mentira nesse debate das fake news, não se coloca em jogo aquilo que está sendo debatido ou tentando ser colocado nessa oposição de verdade e mentira. Porque aí não importa se isso é uma fake news ou não, né? Passa a circular esse sentido sobre a homofobia. Enfim, pode passar o próximo slide. Deixa eu ver, calma. Pode ir, o próximo. Então, eu só retomo um pouco, rapidinho, essa citação que eu gosto muito do Bernard Amann, que é um jurista francês especialista em direitos autorais, que ele diz assim: o Estatuto do Autor é, então, um indicador preciso da relação que uma sociedade mantém, não somente com seu imaginário coletivo, mas ainda com o imaginário dos indivíduos, de onde as questões seguintes: qual lugar uma sociedade reconhece a criação, qual função ela lhe concede, qual liberdade ela dá ao autor para realizar seu eu? Quais sanções ela visa para protegê-lo? Em quais condições ela reconhece que o indivíduo pode criar uma obra que pertence somente a ele mesmo, em que ele é o único mestre e que ele pode até mesmo eliminar? Ainda, nos direitos reconhecidos ao autor, é a posição do sujeito, do poder do sujeito que está em causa. E é porque o Estatuto do Autor participa do processo de individuação que é próprio das sociedades ocidentais. Pode deixar aí. Então, vou tentar dar um fechamento a partir desses diferentes processos que não tão articulados, mas que remetem a essa questão da pós-verdade e fake news. Então, apresentei até agora alguns sentidos em circulação das noções de pós-verdade e fake news, considerando as possibilidades de aproximação entre elas e ainda o conjunto de formulações equívocas que circundam as discussões em torno de pós-verdade, tais como falsa verdade, fatos alternativos, notícia falsa, fatos objetivos, fatos apurados. Né? Trouxe alguns enunciados que, na sua dispersão, apontam para uma relação com o dizer que não se assenta nos critérios do que seja o factual, o objetivo ou a verdade para uma instituição como a imprensa. Tive o intuito de compreender o modo como elas estão produzindo efeitos na hierarquia dos dizeres. É isso que me interessa. Em seu conjunto, independente dos sentidos serem X, Y ou Z, esses dizeres considerados da pós-verdade e fake news desafiam as instituições que há alguns séculos detêm o poder de determinar qual é a verdade: a escola, a ciência e a imprensa. É uma mudança na economia política das interpretações. Boatos e rumores sempre existiram. É o estatuto do regime da verdade e na vontade de verdade, para retomar os conceitos de Michel Foucault, que se transformou. Ainda nos termos de Foucault, poderíamos formular uma questão como a seguinte: os comentários e o nome de autor estão disputando o mesmo estatuto de poder? Os profissionais da comunicação consideram a pós-verdade e fake news como ameaças à democracia política. Independente do objetivo servir ao poder instituído ou acesso democrático adequado à informação, ao se buscar modos de regulação nas redes sociais, a discussão não desloca a suposta discrepância de duas posições. A primeira, a posição que defende a existência do relato de verdades e fatos puros, sem interpretação. E a segunda, a posição que defende a existência de verdades e fatos relativos unicamente à interpretação. Não vou adentrar na questão filosófica imbuída pela relação com a verdade e o fato, ou ainda o real. Apenas aludo à discussão de Arroche sobre a imaginária contradição entre objetivismo e subjetivismo, que não só é constitutiva da nossa formação social, porque é fundadora dela. É o funcionamento discursivo dessa divisão o meu objeto de compreensão. Os litígios em torno dos sentidos de verdade e fato no cenário apresentado reforça seu funcionamento como objeto paradoxal. E aí eu retomo uma citação de um artigo que eu publiquei em 2016. Pode passar. Então, cito: o objeto paradoxal funciona como um efeito catalisador da polissemia, admitindo que diferentes posições sujeitos se identificam
Identifiquem e reconheçam a neste objeto, simulando sentidos parafrásticos em direção ao mesmo. Ao tratarmos de objetos paradoxais, estamos tratando também de sujeitos e identificações paradoxais. O que este efeito catalisador da polissemia apaga é que no movimento da história, uma posição sempre sobredetermina as outras, a posição dominante. É justamente o modo como é produzido o reconhecimento de um dizer, identificando-se a um sentido, porém desconhecendo a relação contraditória e sobredeterminada deste sentido com os outros no interdiscurso. Pode passar. Continua a citação. O objeto paradoxal, mesmo em situações de disputa, simula a contradição da história em paradoxo, desentendimento ou incompreensão. Enunciados do tipo: precisamos lutar pela democracia no sentido certo, precisamos fazer a revolução no sentido certo, são enunciados possíveis para localizar o erro e então corrigi-lo, a síntese possível. De uma posição materialista, a contradição da história é irredutível a uma síntese. A contradição entre posições da história não concede acordos, não resolve disputas políticas, mas as transformam e as desdobram em contradições outras. A posição dominante nos materiais analisados em sua dispersão é justamente evidência de que, mais do que existir verdades ou fatos, há a possibilidade de enunciá-la, a verdade. São numerosos os trabalhos de análise de discurso, principalmente os realizados no Brasil, que mostram como essa evidência sustenta a instituição jornalística, constituindo-a como um aparelho ideológico nuclear de nossa formação social, isto é, mais precisamente, como um aparelho ideológico da informação. Qualificar e localizar o problema da pós-verdade e das fake news é uma forma de fabricar, fabular, inventar ideologicamente o próprio problema. Estagnar nas relações opositivas impede de compreender as contradições sobredeterminadas em processos discursivos que não podem ser sintetizados, menos ainda nesse lugar de oposição. Com esse cenário discursivo, é preciso continuar explorando o campo aberto de questões, tentando sair do engodo sedutor da informação e adentrar nos equívocos, nas possibilidades de sentidos outros ainda não compreendidos. Obrigado.